Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Querido Padre André, o meu carinho, a minha amizade de tantos e tantos anos. Padre André e eu éramos da mesma época de seminário. Eu estava um pouco mais à frente, mas o conheci no seminário e nos tornamos grandes amigos. Tenho com muita alegria no meu coração. Padre Fernando não foi da minha época de seminário, né? Mas tive o prazer de poder conviver um pouquinho com ele nas nossas indas e vindas para Marília, no nosso estudo até então de direito canônico. Aprendi assim, ter um carinho muito grande por ele, né? Aprendi a conhecê-lo mais, aprendi a estar mais perto dele, pessoa mais séria, né? Mais compenetrada, mais de um coração muito grande, e aprendi a ter pelos dois um carinho muito grande também. Que alegria poder estar aqui hoje, celebrando com vocês essa caminhada de comunidade. Todo momento em que a comunidade se reúne em torno do seu padroeiro, todo momento em que a comunidade se reúne em torno justamente daquele ideal bonito que a palavra de Deus nos une para celebrar a nossa fé, é sempre um momento propício de nós nos crescermos, de nós nos tornarmos mais fortes na nossa fé e também na nossa caminhada de vida. Espero e faço votos que todos vocês tenham acompanhado esses dias e tenham buscado crescer na fé, junto com São José. Aliás, São José é uma figura assim tão discreta na vida da igreja, tão discreta nas Santas Escrituras, mais de uma grandeza, mais de sinais, mais de um coração, mas acima de tudo, de uma fé forte, de uma fé capaz de entender a vontade de Deus e de colocá-la em prática. Eu digo a vocês assim que eu me encanto com São José. Sempre tive um encanto muito especial com São José, porque no seu jeito discreto, quase que escondido, quase que não muito visto, não muito falado nas Escrituras, pouco conhecido, mas as suas ações marcaram de tal forma, a sua pouca vida que nós conhecemos, marcou de tal forma a vida da igreja, que faz com que nós possamos olhar para ele como o Pai universal da nossa igreja, como aquele que é o padroeiro universal da nossa igreja, que é aquilo que nós celebramos, é aquilo que nós queremos justamente entender e colocar em prática também. Espero e faço votos que aqui existam muitos, mas muitos devotos de São José, porque São José, acima de tudo, nos ensina muito, mas muito silenciosamente, simples demais, o caminho que nos leva para o Senhor. E é bonito entender, e a gente já ouviu várias e várias vezes, que José foi um homem humilde, né? Foi um homem justo. São José, ele mais do que nunca assumiu a paternidade de Jesus. Nós todos sabemos da história, ouvimos também agora no Evangelho, mas São José também trouxe dentro de si as suas dúvidas, as suas incertezas. José, humano que era, como eu e você o somos, também trouxe aí os seus dramas de vida, também trouxe as suas dificuldades na aceitação da vontade de Deus na sua vida. Soube entendê-las a partir da história que Deus foi fazendo. Mas São José, ele sofreu as suas dificuldades e ele sofreu os seus dramas interiores. São José foi muito humano, meu povo, porque às vezes parece assim que quando a gente fala dos santos, a gente acha que eles eram homens e mulheres, sei lá, muito diferentes de nós. Quando a gente fala de São José e tantos outros santos, nós achamos que parece que caíram do céu, prontinhos do jeito que eram, mas humanos que foram, mas que em tudo soube, mesmo nos seus dramas interiores, estar sempre atentos para ouvir aquilo que Deus lhes falava. Que nunca nos falte ouvidos para ouvir a voz do Senhor.
Que nunca nos falte justamente olhos para enxergar a ação de Deus na nossa vida. Que nunca nos falte justamente a sabedoria para que possamos compreender aquilo que é vontade de Deus para mim e também para você. Mas acima de tudo, que nós possamos também ter aceitação. Aceitação que é nada mais do que da vida do cristão, é a fé, é a obediência à vontade de Deus na nossa vida e também na nossa caminhada. Por isso que nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que São José foi o pai da obediência. Olha que interessante essa palavra. Obedecer, obediência. Quando nós ouvimos isso, obedecer, obediência, parece-nos muitas vezes que pode soar em cada um de nós alguma coisa assim meia dura, meia difícil ter que obedecer, né? Viver a obediência. Mas São José parece que soube vivê-la com muita tranquilidade, com muita capacidade interior de aceitar a vontade de Deus na sua vida e também na sua caminhada. Pudera que a gente também tivesse um coração mais aberto para a vida da aceitação à vontade do Senhor, que a gente não brigasse tanto. Eu acho que aqui nós talvez não tenhamos isso, mas que a gente soubesse mais entender e se abrir à graça de Deus na nossa vida. Vejam só, São José, acima de tudo, cumpriu a vontade de Deus, colocando em prática aquilo que Deus lhe falava. E a forma com que Deus usou para falar com São José foi através dos sonhos. Hoje, inclusive, no evangelho que nós acabamos de ouvir, nós justamente ouvimos o primeiro sonho que, através dele, Deus falou a José, que foi lá do seu momento fatídico, vamos dizer assim, em que ele soube que Maria estava grávida, sem mesmo ele ter se deitado com ela. São José entra num drama interior, sem dúvida nenhuma, imenso. São José não entende, São José não consegue compreender esse grande mistério de Deus. E São José ele entra numa dificuldade tamanha de enxergar ali a vontade do Senhor. E humanamente falando, a primeira coisa que vem à cabeça de São José é não abandonar Nossa Senhora, abandonar Maria. Não, Maria não é digna dele, porque São José já pensou mil e outras coisas de Nossa Senhora. E aí São José, mais do que nunca, tinha quase que certo que iria abandonar a Virgem Maria. Aí então, em sonho, o anjo apareceu a José, e aí disse a José, para que ele pudesse, não tenhas medo, José, né? Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Aquele que há de nascer dela é justamente filho de Deus. E aí então, a hora que José entende, a hora que José, aberto que estava a entender a vontade de Deus, ele a aceita no seu coração e obedeceu a essa vontade, não abandonando Maria, mas mais do que tudo, vamos dizer assim, na época em que Nossa Senhora e São José vivia, São José praticamente salvou Maria. E mais ainda, São José soube resolver os seus dramas interiores, as suas dúvidas, as suas incertezas, ouvindo a voz de Deus, que lhe falava através do anjo em sonho, aceitando a vontade de Deus na sua vida e obedecendo a essa vontade. Eu digo acima de tudo que nós temos muito que aprender com São José, porque nós temos uma dificuldade tamanha de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos uma dificuldade tamanha de ouvirmos a voz de Deus na nossa caminhada. Nós temos uma dificuldade tamanha de entender quando Deus fala a cada um de nós. Nós temos uma dificuldade maior ainda de querer com que as coisas não sejam a nossa maneira, mas sejam da maneira de Deus. Porque no nosso egoísmo, no nosso jeito egoísta de ser, nós achamos que amamos muito a Deus quando Ele faz a nossa vontade.
Nós achamos que nós dizemos que queremos e gostamos muito de Deus, quando tudo sai do nosso jeito. Mas quando Deus nos pede que possamos nos esforçar um pouco mais, quando Deus aperta um pouquinho mais o nosso caminho, quando Deus coloca uma dificuldade ou outra na nossa vida, nós já, mais do que nunca, gritamos, nos revoltamos e muitas vezes não aceitamos aquilo que Deus quer de cada um de nós na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque a grande maioria de nós acha que sabe o que é bom para cada um, acha o que é melhor para cada um. Todos nós achamos o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Eu ouço e vivo ouvindo essas coisas de pessoas. Não, padre, eu sei o que é melhor para mim. Eu mais do que nunca sei aquilo que é bom para mim. E isso é uma grande ilusão, porque nós nunca sabemos nada. Nós nunca temos a consciência exata daquilo que é o melhor para cada um de nós. Mas o melhor para cada um de nós nada mais é do que ouvir a voz do Senhor, obedecer à vontade dEle na nossa vida, se abrir à graça de Deus e deixar com que Ele conduza cada um de nós no nosso caminhar. São José, acima de tudo, fez isso. Ele, que não entendia a vontade de Deus na sua vida, naquele momento, ele se abriu e se deixou ser conduzido por Deus. E aí então soube obedecer à vontade, iluminado foi para colocar em prática essa vontade. Uma segunda vez Deus fala a José, também através de sonho. E vocês vão se lembrar que logo no momento que Jesus nasceu, Herodes, lembra de Herodes? Herodes queria descobrir aonde tinha nascido o rei. E queria justamente descobrir, lembra dos magos? Os magos de Herodes perguntam aos magos. E aí então Herodes queria descobrir para matar o menino. E aí então novamente Deus fala através de sonho a José e diz, José, levanta-te, pega o menino e tua mãe e foge dessa terra, vai para o Egito, porque Herodes justamente queria matar o Senhor, queria matar Jesus. Meu povo, Jesus, mais do que nunca, foi aquele que se deixou ser guardado por José. E José se levantou, assumiu a sua missão não só de pai, mas assumiu a vontade de Deus na sua vida e pegou Jesus e Maria, levantou-se e seguiu para o Egito. Eu fico pensando comigo que José não pensou assim, puxa, mas até chegar do Egito, nossa, mas como é que eu vou chegar lá? Nossa, mas eu vou do quê? De burro, de cavalo, de carroça? Mas tem que ser agora? Mas não pode ser daqui mais ou menos uma semana? Mas eu tenho que preparar as coisas primeiro. Não, José não ficou questionando a Deus. José não ficou arrumando complicação para as coisas e para a palavra de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus que lhe mandava. Ele tomou Maria e o menino e foram embora para o Egito. Não pensou na distância, não pensou na dificuldade do caminho, não pensou como seria, quantos dias ia durar, aonde ia ficar, onde ia dormir, o que ia comer, mas ele obedeceu ao Senhor. E Deus foi providente na vida de José e de Maria. Nós somos muito complicados, meu povo. Às vezes Deus pede alguma coisa para cada um de nós, a gente só coloca complicação no caminho. A nossa vida seria muito mais fácil se a gente tivesse como modelo São José. A nossa vida seria muito melhor e a gente pararia de reclamar mais da vida se a gente ouvisse mais a vontade de Deus. A nossa vida seria, sem dúvida nenhuma, muito mais leve, muito mais tranquila, se a gente não ficasse tanto questionando a Deus, arrumando tanto complicação para as coisas de Deus. Porque aquilo que é para Deus a gente complica demais, muito demais. Se Deus de repente hoje aparecesse na tua vida, um anjo aparecesse na tua vida e dissesse, larga aí tudo que é teu, pega teu marido, tua esposa e vai para tal lugar. Você ia acordar no outro dia assim, nossa, eu tive um sonho louco essa noite, olha o que Deus falou para mim, não sei o que.
É lógico que eu não estou falando de forma literal as coisas, mas nós temos uma dificuldade tamanha de colocar e de querer fazer a vontade de Deus. Nós não queremos muitas vezes fazer a vontade de Deus. Eu dizia assim esses dias para meu povo lá em Divinolândia, a respeito do mês da Bíblia, porque nós também estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. A nossa vida era para ser muito melhor do que é. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Foi uma vez? Duas? Umas 50? 55? Mais ou menos? Mais? Mais ainda? Pois bem, agora eu lhes pergunto, quantas vezes nós deixamos com que essa palavra pudesse mudar a nossa vida e as nossas atitudes? O tanto que nós já ouvimos da palavra de Deus que nos chama a mudança, nos chama a conversão, nos chama a renovação, nos chama a uma transformação interior. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus já foi proclamada para cada um de nós? O que nós mudamos? O que é diferente em nós? O que é? É sinal de que nós não ouvimos a palavra de Deus. É sinal de que nós não guardamos a palavra de Deus. É sinal, pior ainda, que nós nem nos importamos com a palavra de Deus. José é aquele homem que está atento àquilo que Deus está lhe falando. José sabia que Deus estava lhe falando. José não teve dúvida que Deus lhe falava. Ora, se Deus falou, ele não se importou com a dificuldade. E José obedeceu à vontade do Senhor. E fez, sem reclamar, sem murmurar, sem justamente ficar dizendo isso, dizendo aquilo, aquilo outro. Por outro lado, José obedeceu de tal forma que ficou lá no Egito enquanto fosse necessário, até que Deus não lhe mandasse de volta para a sua terra. Até o dia que numa noite, num terceiro sonho, o anjo novamente fala a José, depois de José ser informado de que Herodes havia morrido, né? E aqueles que queriam matar Jesus também já tinham morrido. Então o anjo aparece e diz: José, tome o menino e sua mãe e regresse para a terra de Israel. Só que no regressar para a terra de Israel, aí então ficou sabendo que o filho de Herodes ainda era vivo, né? E mais do que nunca, ele obedece sem hesitar, ele volta justamente para a sua terra, mas não vai lá para a Judéia, ele vai para Galileia, lá para a cidade de Nazaré, e lá ele faz a sua morada. Lá ele justamente coloca a sua morada, e lá ele faz com que Maria e com Jesus forme aquilo que nós conhecemos da casa da Sagrada Família. Lá acontece justamente aquilo que nós conhecemos do José Carpinteiro ensinando seu filho, José Carpinteiro ensinando Jesus a obedecer, José Carpinteiro ensinando Jesus justamente a fazer aquilo que ele lhe ensinava. Acima de tudo, José, se ele teve medo das dificuldades, se ele teve receio dos problemas que apareceram na sua vida, humanamente falando, talvez tenha tido sim. Mas o que não faltou a José foi a confiança em Deus. O que não faltou a José foi a certeza de que a mão de Deus não lhe faltaria. O que não faltou a José foi a disposição em se colocar nas mãos de Deus e de servir ao Senhor. Oh, meu povo, é fácil você dizer, é fácil eu dizer que somos devotos de São José, mas não viver nada daquilo que José nos ensina a viver. É fácil ser devoto assim. É fácil ser devoto de São José, mas não viver a obediência à palavra de Deus. É fácil ser devoto de São José, mas não viver justamente a minha entrega à vontade do Senhor.
É fácil eu dizer que eu sou devoto de São José, mas não confiar na mão de Deus na minha vida. É lógico que eu vou ter receio também, eu também sou humano, nós somos humanos. É lógico que nós vamos ter dúvidas, é lógico que nós vamos ter um monte de sentimentos que porventura queiram nos atrapalhar na nossa caminhada. Mas acima de tudo, não nos pode faltar a fé, não nos pode faltar a confiança, porque aquele que tem fé, confia. E aquele que confia com tranquilidade obedece, porque sabe que Deus não vai lhe faltar. Eu, sem dúvida nenhuma, como padre, quantas e quantas vezes já olhei para a vida de São José, quantas e quantas vezes já olhei para a vida dele e pedi justamente que ele me ajudasse nessa minha caminhada, que eu também pudesse colocar em prática a vontade de Deus na minha vida. E é bonito que nós falamos muito, né, do sim de Maria, né? Nós falamos muito do sim de Nossa Senhora, mas nós também não podemos esquecer do sim de São José. José também, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua obediência, mais do que nunca ele disse sim a Deus e à vontade de Deus, sem hesitar, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar. Eu não sei se aqui em Santa Cruz da Palmeira tem muita gente que reclama e murmura. Não sei. Não conheço vocês, não conheço a cidade, só de passagem. Venho aqui às vezes, poucas vezes, ou da casa do padre. Não os conheço. Mas cuidado, murmuração e reclamação pode ser muitas vezes sinal de falta. Posso falar? Pode? Vocês não vão jogar nada em mim? Não vão ficar bravos comigo? Não vão brigar comigo? Muitas vezes pode ser falta de fé. Vocês viram Maria reclamando em algum lugar? Ah, não aguento mais. Nossa, eu já estou cansada. Até quando vai ser isso? Nossa, até quando vai ser desse jeito? Algum trecho da palavra tem um momento em que São José fala: não aguento mais. Ai, não posso nem olhar mais para a cara de fulano. Não posso nem olhar mais para a cara de ciclano. Não aguento mais Deus, essas coisas. Algum lugar vocês já ouviram isso? Na palavra de Deus? Oh, meu povo, como nos falta muitas vezes fé. Porque aquilo que eu falei, aquele que tem fé, confia. Aquele que confia não só obedece, mas aquele que confia sabe que a mão de Deus não vai lhe faltar. Olhe para a sua vida. Você tem reclamado muito das coisas? Tem reclamado muito da sua vida? Tem reclamado muito das situações da sua caminhada? Tem reclamado muito da sua comunidade, da sua igreja, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, sei lá do que? Tem reclamado demais? Por que você não aproveita daquilo que está reclamando para justamente ajudar a alcançar o céu? Para te fazer melhor como pessoa, para te fazer mais santo, mais santa, para te fazer mais obediente à palavra de Deus, para te fazer mais comprometido com a vivência da fé, para te fazer justamente mais santo e divino, mais perto de Deus chegar. José não ficou reclamando da distância, José não ficou reclamando disso, daquilo outro, e Deus manda José para um lado, José vai, Deus manda José para o outro, José vai, e José está para lá e para cá. Imagina nós. Na segunda vez que Deus mandava, nós já, não, pera lá, já estou cansado. Não estou, peraí, não vem com isso não. Ixi, de novo, outra vez, não. Na segunda vez nós já ia estar reclamando. Na segunda vez nós já ia falar: meu pé já está doendo, e minha cabeça já está ardendo, meu joelho já está estourado. Aí a gente já começava a reclamar. Eu me lembro de uma vez, eu vou contar uma história rapidinho, padre, me perdoa. Quando eu estava numa paróquia em que o padre André também já esteve, né, ele sabe, eu não preciso falar, tinha uma senhora nessa paróquia. Assim que eu cheguei lá como padre, eu era padre novinho, nossa, mas novinho, acabado de sair do forno, né? E aí então eu estava nessa paróquia e tinha uma senhora que quando chegava na igreja, né,
Toda vez ela vinha na igreja de manhã para rezar, e a gente sempre estava na igreja de manhã. Eu, o padre, que estava lá, era o pároco da época, ele ia sempre cedo para a igreja, a gente estava lá, e eu ficava por ali, né, mexendo nas coisas. E toda vez que ela chegava, eu ia lá cumprimentar ela. Bom dia, dona Maria. E aí, a senhora tá boa? Ela, ai, não tô boa, hoje eu não tô boa. Nossa, acordei com uma indisposição, acordei com um jeito ruim, acordei com não sei o quê. Aí tudo bem. No outro dia eu estava lá e disse, ai, dona Maria, bom dia. E aí, você melhorou? De ontem eu melhorei, padre. Mas hoje é meu joelho, padre, mas está doendo meu joelho, padre. Hoje meu joelho está doendo que eu não aguento mais. Mas como dói que eu não aguento mais. Tá bom. No outro dia, dona Maria, bom dia, padre. Sarou o joelho, ai, padre, o joelho até sarou. Uma sola do meu pé agora, padre, mas está ardendo a sola do meu pé. Não consigo nem colocar o pé direito no chão. E foi. Um dia era a sola do pé, outro dia era o joelho, um dia porque tinha brigado com o marido, outro dia brigado com o filho, outro dia brigado com a nora. Olha, eu vou ser sincero para vocês, teve um dia que eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E eu falei assim para mim, sabe? Falei sempre assim para ela, olha, se aquela mulher aparecer hoje, eu vou curar ela. Porque eu já não aguento mais ver uma pessoa reclamar desse jeito. Vocês aguentam ver pessoa ficar reclamando no seu ouvido? Nós, padre, vocês não fazem ideia quantos eu só falo reclamação. Nunca vem falar uma coisa boa pra gente. É só reclamação. Mas eu desse dia eu tava... Sabe aquele dia? Padre também é gente, viu, meu povo? Me perdoe. E aí ela veio, hoje eu pego ela. E do jeito que ela chegou, abriu. E aí, dona Maria, como é que você está hoje? Nem lembro o que ela falou. Só quer saber de uma coisa? Eu falei assim para ela, eu vou fazer uma novena para a senhora. Assim, novena, padre, para mim, se vou. Eu vou fazer uma novena, porque então daqui a 9 dias, a novena, a senhora não vai ter mais dor nenhuma na vida. Vai sarar todas as dores da senhora, os problemas da senhora, vão desaparecer tudo. Ela fez, padre, vai acabar tudo? Você vai acabar tudo. Ela falou, mas como é que é essa novena? Eu falei assim, vou fazer ali só está vendo ali onde que é a capela? Vou ficar lá na capela 1 hora por dia rezando para a senhora sarar de tudo que é dor. O senhor vai fazer uma novena para mim, o padre só para mim. Vou. Aquele dia eu estava que eu não aguentava mais de me reclamar. Ai, padre, só de você já falar até já me aliviou. Ela fez assim, né? Tá bom, deixa eu curar ela. No outro dia ela voltou, novamente, e disse, e aí, dona Maria, bom dia, tudo bem? Padre, o senhor está fazendo a novena para mim? Então, hoje é o 2º dia. Disse, padre, sabe que hoje parece que eu não sei, parece que eu já acordei um pouco assim mais disposta. Eu acho que está valendo a oração do senhor. Vai valer, vai valer. Veio o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia. Lá para o 6º dia, mais ou menos, quase no meio da novena, ela fez assim, padre, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor tem que me ensinar que reza que o senhor faz, porque eu já falei para minhas vizinhas lá, que o senhor está fazendo uma novena para mim, nossa, padre, eu estou tão disposta, e elas também querem que o senhor quer saber que oração que é essa, porque também quer que o senhor reze para elas, né? O senhor quer me ensinar? Eu disse, tudo bem, eu estou rezando todo dia para a senhora, para São Dimas. São Dimas. Você já ouviu falar de São Dimas? Alguém já ouviu falar de São Dimas? Vocês sabem para que reza para São Dimas? Sabe ou não sabe? A gente reza para São Dimas para justamente... Aí eu falei para ela, né? Ela falou assim, não, padre, esse santo aí eu nunca vi, padre. Conheço, ela falou lá, tem a Santa Clara, tem ali Santo Antônio, tem aí Santo Expedito, já rezo, tem não sei quem eu rezo. Mas São Dimas, olha da onde que é esse santo, padre? Para que reza para esse santo? É agora, né? Aí eu falei assim para ela, a gente reza para esse santo para pedir uma boa hora de morte. Daqui a 9 dias a senhora vai morrer e não vai mais sentir dor, não vai sentir mais problema, dificuldade. Ela emburrou
Mas ela emburrou, ela deu um berro comigo. Eu não volto mais aqui. O senhor quer me matar? Virou as costas e foi embora, né? Eu disse, meu Deus, olha a burrada que eu fui fazer, né? Aí eu fiquei pensando, agora ela não vai vir mais na igreja, ela vai falar para o padre, eu acabei de chegar nessa paróquia, o padre vai vir falar para mim. Sim, já fiquei pensando, fiquei neurótico. Aquela noite eu não dormi, fiquei pensando aqui, sabe, você não devia ter feito isso. Aonde já se viu você ter feito uma coisa dessa? Eu fiquei me culpando depois. E aí eu fiquei pensando, será que amanhã ela vem? No outro dia, mais do que depressa, fui cedo para a igreja e toda hora eu vim na porta para procurar a Dona Maria, né? Ai, tomara que ela venha, né? E aí foi o tomara que ela venha. E até que ela apareceu lá e começou a vir. Ai, vem, para voltar para a igreja, porque eu fiquei preocupado, ela vindo na igreja. Tá bom. Ela veio na porta da igreja, aí Dona Maria chegou. E eu falei assim, aí Dona Maria, bom dia, tudo bem? Padre, mas hoje eu estou tão boa, padre. Mas hoje eu estou tão boa, estou tão feliz. Sumiu todos os problemas, tá vendo? A gente, ó, eu já fiz milagre em vida, não foi só o padre Donizete, tá bom? Eu também já fiz milagre em vida, já curei uma senhora da reclamação. Mas tudo isso o padre está falando, brincando, para lembrar para todo mundo que a gente precisa justamente ouvir mais a palavra de Deus. Deixar com que a palavra de Deus conduza mais a nossa vida. Aquilo que eu falei de São José é verdade. São José nos ensina tudo isso. A obediência, a vontade de Deus, a nos entregarmos nas mãos de Deus e a seguir o ensinamento dele. Vamos pedir a José, pai que é da obediência, pai que é de Jesus também, pai que é da igreja, padroeiro da igreja universal, a nossa igreja. Vamos pedir a São José que nos ensina a ser melhores, como cristãos, mais obedientes, mais atentos à palavra, mais abertos à vontade de Deus, para em tudo fazer e seguir aquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.